moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, bem faceiro. Tirar a obra completa de Murilo Rubião, véi, 33 contos pra gente destruir, cara, trabalhar esses caras, que é obra de vestibular, é obra massa, é realismo fantástico e bora lá, né, moçada? Vamos nos divertir nesse passeio longo aí pelos 33 contos de Murilo Rubião, a obra completa. Vamos lá então, gente. Murilo Rubião, né, muito conhecido. A gente fala, Murilo Rubião é aquele vestibular. Quem? Machado de Assis. De boas. José de Alencar. Tranquilo. Murilo Rubião, quem? Tipo, cara, que história é essa? Cara, quem é Murilo Rubião, velho? Por que ele é tão conhecido assim? A sua obra literária resume-se em 33 contos, tá? E, cara, esses 33 contos ele produziu durante a vida dele, cara. Durante uma vida inteira. Ele ia lá, mexia, alterava, trocava, arrumava. E, cara, coisas assim inimagináveis, impensáveis, ele criou. O realismo fantástico não era tão conhecido naquela época, tão bombástico como hoje, com Harry Potter, entre outras coisas. Então, cara, é uma obra marco mesmo. É uma viagem? Sim, mas é uma viagem muito massa. Um exemplo disso é o conto Convidado, né, cara? Que levou mais de 20 anos para ficar pronto, cara. Ele ia lá, mudava, alterava, tirava, trocava nome, pá. Então é um trabalho de uma vida toda, beleza? Aqui um pouco do resumo da vida dele, apesar de ser formado em Direito. Foi funcionário público a vida toda, praticamente, né? E um grande influenciador no meio jornalístico, fundando revistas e assim por diante. Fato importantíssimo é que é a questão do funcionarismo público que aparece nas suas obras. Beleza, moçada? Tranquilinho? Ao Suplemento Literário, que foi uma revista que ele fundou, né? E divulgou a literatura pelo Brasil todo, por aí mais ou menos. E basicamente inicia a sua carreira literária aí depois, já no final, né, na sua etapa com relação à produção dos contos, beleza? Contos meticulosamente trabalhados, beleza? Então temos adaptações de cinema, teve inclusive a adaptação do Lodo, né? Recentemente vai sair agora pro cinema e tal, o Lodo. Então, tipo, putz, muito massa, cara, muito massa mesmo. Vamos lá então, gente, belezinha? Mais informações sobre contos, mais adaptações para o cinema, mais prêmios, assim por diante. E vamos ao que interessa. Murilo Rubião, que é o que nos interessa. Parte 1, os primeiros contos. Características dos contos de Murilo Rubião. Coloquei tudo ali para vocês, ó. O absurdo, realismo fantástico, né? Absurdo, né? A visão desencantada, o pessimismo, personagens passíveis, assim, que não querem mudar, tal. Personagens que aceitam aquilo que é fantástico. Aparece uma coisa absurda para eles, eles aceitam tranquilamente, tá ligado? Então esse é o realismo de Rubião, beleza? Os contos são 33 contos, todos os contos têm epígrafe. Eu já mostro uma epígrafe para vocês. 33 epígrafes bíblicas. Tem um conto, o Contabilista, que ele tem memória do Contabilista, eu vou chegar daqui a pouco. Mas dos 33 contos, cara, todos têm epígrafes bíblicas. Esse do Contabilista tem uma epígrafe bíblica e também uma epígrafe do Brás Cubas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, tá certo? Insólito, zoomorfização. Então, os homens se transformam em animais, né? Processo de zoomorfização. A metamorfose, Franz Kafka vai trabalhar muito forte aí, com comparações até de Rubião com Kafka e assim por diante. Os nomes são nomes gregos, vocês vão perceber bastante personagens com nomes de seres mitológicos, assim por diante, tá? A narrativa, ela é cíclica. Até coloquei ali para vocês o Uroboro, né? Que é a cobra mordendo o seu próprio rabo e fazendo um ciclo sem fim que nos guiará. Então, tipo, algumas narrativas elas não têm final, tá ligado? Ela é literalmente um ciclo. Então, é por isso que Rubião é maravilhoso, beleza? Algumas características sobre o narrador. Muitos vestibulares cobram bastante isso, cara.
Ah, o narrador é primeira e terceira, mas vamos devagar. Existem diferentes tipos de primeira pessoa. Uma primeira pessoa é quando o narrador é o personagem principal. E outra é quando o narrador não é o personagem principal. Ele viu acontecer, ele é um personagem, mas não é o principal. É o caso ali, ó, narrador em primeira pessoa, autodiegético. O pirotécnico Zacarias. Quem é que narra a história do pirotécnico Zacarias? O próprio pirotécnico Zacarias. Homodiegético. O narrador não é o personagem principal. Em Teleco Coelhinho, quem é o personagem principal? Teleco Coelhinho. Mas não é o Teleco que conta a história, beleza? Tranquilo? Já vamos, não vou dar spoiler, E no edifício é heterodiegético, ou seja, o narrador é um narrador observador que vai contar a história daquele homem que estava fundando aquele edifício. Vamos lá então, a gente conhecer aqui, ó, selecionei para vocês os 10 primeiros contos, tá? São 33, essa é a parte 1, tá? Começamos então com o grande pirotécnico Zacarias. Olha uma epígrafe ali, moçada. São 33 epígrafes bíblicas. Está ali retirado do livro de Jó, da Bíblia. E importante você lembrar isso, ó. Apesar de ter 33 epígrafes bíblicas e alguns dos seus contos dialogarem com a Bíblia, não são contos religiosos, não são contos que vão doutrinar para a igreja, assim por diante. Não são contos cristãos, mas dialogam com a Bíblia, dialogam com a mitologia e tem epígrafes bíblicas. Vamos conhecer então a história, moçada, belezinha? Tá aqui o pirotécnico Zacarias, né, moçada? Então, autodiegético já sabe, é o personagem principal, ele, primeira pessoa, que está contando a triste história de sua morte. Vamos lá, uma coisa ninguém discute, Zacarias morreu ou seu corpo foi enterrado? A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu mesmo, o próprio Zacarias. Porque os meus amigos me veem e se afastam de mim. Cara, ele é um ser diferente, né? Ele é um ser diferente. O que aconteceu com ele? Ele está morto, ele está vivo? Cara, morto não sei se está. Meus amigos olham para ele e se afastam, então ele está vivo? Cara, não sabemos. O que aconteceu com ele, velho? Cara, muito estranho. Ele estava andando de boas quando um carro atropelou, né? Um carro com 4 piás e 3 meninas. Ah, loucura total e tal. E esse carro estava numa balada, atropelou o Zacarias. Esses jovens estavam discutindo o que iam fazer com o corpo. Putz, ó, matamos um cara aqui. Ah, deixa aí jogado. Ah, não, vamos levar para o hospital. Ah, vamos fazer tal coisa. Então eles estavam discutindo o que fariam com aquele defunto, tá ligado? Foi então, cara, que eu, o próprio Zacarias, falei assim, viu? Peraí, volta aí. Eu tô aqui, gente, eu quero participar dessa discussão. Não é bem assim, que eles vão fazer com o corpo, também quero participar disso aí. Quando aconteceu, quando ele surgiu das cinzas, né? Um morto voltou à vida, um dos jovens desmaiou. Peraí, então tá sobrando um espaço no carro? Ah, então eu vou. Pegaram o Zacarias, que eles tinham acabado de atropelar, levaram pra balada, festaram a noite inteira. E, cara, ele morto, entre aspas, né? Viveu muito melhor do que muitos vivos por aí. Nessas horas, os homens compreenderão que mesmo à margem da vida, ainda vivo. Então o pirotécnico, o show de luzes, tá ligado? É essa história de que mesmo morto, né? Mesmo à margem da vida, ele vive. Vive muito melhor do que muitos vivos por aí. Aí me fez lembrar um pouco da morte, a morte de Quincas Berro d'Água, né? Aquele personagem que morreu e mesmo morto vive muito melhor do que muitas pessoas vivas que vivem automaticamente a sua vida. Cara, o ex-mágico da Taberna Minhota, vamos conhecer. Cara, funcionário público, eu coloquei o Lineuzinho ali porque você conhece, né? O Lineuzinho da Grande Família é um clássico, né? E, cara, ele foi atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Isso não faz sentido isso. Então, que vida desgraçada, esse cara surgiu sem infância, sem pai, sem mãe, surgiu do além? Sim, cara. E ele era um cara amargurado, um cara triste e tal, vive ali de uma forma gradativa, os dissabores da vida e assim por diante. Foi então que esse funcionário de uma taverna, ele resolveu fazer mágica. E ele começou a fazer alguns truques de mágica no bar e tal,
E o pessoal vibrava, começou a curtir. Tirava cobra, lagarto, elefante e todo mundo adorava. Até, cara, ele começou a tirar pratos prontos, bebidas e dar para as pessoas. O dono do restaurante não gostou muito, né? E apesar do público aplaudir de pé as apresentações que ele fazia, e o dono do bar não gostar muito, os aplausos estrugiam de todos os lados, sob o meu olhar distante. Então, apesar de muitos aplausos e agitos, ele sempre na boa, sempre triste, desolado. Era um cara pessimista, uma visão que a vida é um dissabor, beleza? Foi assim que foi crescendo a sua popularidade, crescendo, até que um dia, cara, ele ficou tão famoso que ele não aguentava mais isso, e a magia tomou conta da sua vida. Ele começava a espirrar e saía um leão no nariz, tá ligado? Ele tossia e saía um dinossauro, tá ligado? Tipo, a magia tomou conta dele, cara, ele não conseguia mais controlar esse poder. Cara, isso foi trágico. Foi então que ele resolveu cortar a sua mão, cara, para nunca mais fazer magia. Quando ele cortou a mão, ele viu, a mão voltou. Então ele pegou uma arma e tentou se matar, cara. Mas quando ele apertava o gatilho, saía bolha, saía purpurina, e ele não conseguia se matar. Foi então que ele ouviu alguém dizer assim para ele: cara, você tem que ser funcionário público. Porque ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Foi então que ele, né, entrou para o funcionarismo público e lá, cara, com a vida lenta, a burocracia, marca essa palavra importantíssima na vida de Rubião, tá? A burocracia, a fila, todo o desencanto do funcionarismo público acaba com a magia da vida. O único arrependimento que ele teve, não ter criado um mundo fantástico para ele poder viver. Cara, fantástico, velho. A capacidade de fazer mágica foi anulada pela burocracia. Antes existia a magia, a capacidade de mudar a realidade, mas ele não sabia, não tinha o conhecimento do que precisava fazer com aquele poder que ele tinha nas mãos. Hoje, ele não tem magia, mas tem o entendimento. Cara, nos faz fazer uma analogia à nossa adolescência, à nossa juventude. Ó, coloquei ali, somos os filhos da revolução, somos os burgueses sem religião, somos o futuro da nação, uma geração Coca-Cola, tá ligado? Cara, uma geração que foi marcada pelo futuro, pela magia, por aquilo, mas que só toma consciência do poder que tem muito mais tempo, muito mais velho, já sem forças, já sem ânimo. Bárbara, conto homodiegético. Cara, Bárbara é um conto muito massa. Eu coloquei ali pra vocês o Norbit, né, cara? Maravilhoso. E tem tudo a ver, cara. O narrador é o marido dessa moça, né? Que ele conheceu desde pequeno, trocaram o anel do doce, blá, blá, blá e tudo mais. E agora ela tá crescendo cada vez mais, cara. Tava crescendo absurdamente. E ele dava tudo que ela queria. Ela queria um Big Mac, ele ia lá e buscava. Ela queria, sei lá, um ovo maltine de 700 ml, ela ia buscava. Ela queria frango no balde, ela buscava. E de repente os desejos dela começou a ser desejos inimagináveis. E quanto mais difíceis, mais ele se matava para cumprir, mais ela pedia coisas absurdas. Pediu o oceano, pediu o absurdo, cara. Ela pedia coisas inimagináveis para ele. Ele não conseguia trazer o mar, então ele trouxe uma garrafinha, foi lá, ó, importante, muito importante. Murilo Rubião deu uma pegada muito forte com o mar. Ele é de Minas Gerais, não tem mar, tá ligado? Então, tipo, cara, muitos dos contos refletem essa questão de ir pro mar, o mar. Por que essa obsessão pelo mar? Velho, é realismo fantástico. Ela queria muito mar, tanto que ele pegou uma garrafa, trouxe um gole do mar, uma garrafa de água do mar, e ela tomava aquilo e tal. E cara, os desejos dela não paravam, até que um dia descobriu que ela estava grávida. Aí ele falou assim, cara, eu preciso dar tudo que essa mulher pedir, ela tá grávida. Então ele foi dando tudo que ela queria, até que nasceu a criança. Como que você imagina ser a criança da Norbit, né, cara? Da nossa Bárbara. Eu imagino que era daquele porte, bordinha, né, e tal. Não, cara, nasceu um piazinho raquítico, minúsculo, tá ligado? Minúsculo. E esse piá sofria porque ele morria de fome.
ela não alimentava o menino nos seus seios. Ela tinha leite vazando, tá ligado? Mas ela só pensava nela mesma, nas coisas que ela desejava que o marido fizesse por ela. Então, tipo, cara, pense um filho morrendo de fome, o marido vendendo tudo que tem para conseguir comprar tudo para ela, e quanto mais ela ganha, mais ela quer e mais ela engorda, cara. Olha que loucura, velho. Bem, o que aconteceu? Ela desejou um barco. Ele vendeu até a casa para conseguir comprar esse navio, cara. O navio veio desmontado, depois ele começou a vender as peças do navio. Ela foi com o guincho, teve que levar ela para dentro do navio, porque ninguém mais conseguia carregá-la. Os homens não conseguiam abraçá-la. Então a mulher estava assim, gigante, tá ligado? E cara, que loucura isso, professor, que loucura. E o final, ela vai explodir? Não, cara. No final, ela fica olhando, deitada no navio, para a lua. O coitado do narrador, não é dito o nome do narrador, desesperado, cara, desesperado, tenta impedir que ela olhe para a lua, mas felizmente ela não pediu a lua. Ela só pediu uma pequenina estrela que estava ao lado da lua. E ele, lógico, foi buscar. Cara, a Bárbara é uma metáfora do consumismo na classe média. A insaciabilidade moderna. A não satisfação com produtos e bens. E a gente procura sempre ter mais e mais e mais. Eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais. E, velho, eu espero sempre mais de ti o tempo todo, constantemente. A cidade. Esse conto é massa, cara. Heterodiegético. Cara, o cara tava num trem, andando de boas, né? Praticamente só ele no trem. Aí então ele viu uma cidade interessante, cara, uma cidade com casinhas branquinhas, bonitinhas, janelas abertas. E ele resolveu descer nessa cidade. Ele pulou do trem ali e desceu, beleza? Uma cidade diferente, né? Branquinha, bonitinha e tal. O nome dele, Cariba, tá? E aí ele chegando na cidade, cara, aconteceu uma coisa interessante. Ele perguntou, que cidade é essa? E só via homens, casas diferentes e tal. E aí, cara, nessa cidade eles estavam à procura de um homem, um suspeito. E quando eles perceberam esse homem diferente, um forasteiro, eles automaticamente prenderam esse homem. O que você vai fazer aqui? Nada, a gente já tem invadido de sobra na cidade. Como que uma pessoa sai sem fazer nada? O que você vai fazer aqui? Ele, cara, eu não vim fazer nada, meu ver. Olhei a cidade, gostei e vim ver. Então você é o suspeito. Prendam-no. E prenderam o cara, velho. Ele não tinha feito nada, tá ligado? Chamaram então a prostituta Viegas. Tem uma pira com prostituta, o Rubião trabalha muito esse personagem tipicamente, né? Prostituta e tal, que aparece constante em vários contos, né? De Murilo Rubião. Trouxeram a Viegas, a prostituta, e ela não sabia nada do quem era esse homem. Ele ficou até namorado por ela, né? Mas, cara, ninguém sabia nada sobre ele. Então, ele, com certeza, era o suspeito do crime. 5 meses ele ficou preso, sem saber o que fazer. Não sabia mais o que fazer para escapar daquela prisão. Um dia ele perguntou para o guarda, cara, por que eu estou preso? Porque você faz perguntas. E alguém hoje fez alguma pergunta? Não. Você é a única pessoa que faz perguntas nessa cidade. Por isso que você está preso. Cara, que conto doido é esse, professor? Gente, representa um mundo intolerante, no qual predomina a incomunicabilidade entre os homens. Você que questiona a realidade, você tem que ser preso, isolado. Você não pode estar no meio do povo alienado. Você é suspeito de saber demais e por isso deve ser preso. Que loucura, velho, que loucura. Vamos lá. Ofélia, meu cachimbo e o mar. Mais uma vez, o mar presente. E nesse conto em especial, o mar faz toda a diferença, beleza? Pois bem, temos o nosso personagem, né? O narrador, autodiegético, né? Primeira pessoa, dizendo assim, gosto de conversar com Ofélia. Na varanda, após o jantar, cachimbo entre os dentes, o oceano, enegrecido pela noite, estendendo-se à frente. Então, temos aqui o velho lobo do mar, né? Conversando com a Ofélia, né? Essa Ofélia só vai ouvir e de repente ela vai latir. Deu spoiler, a Ofélia é um cachorro, tá? Então temos velho marinheiro, velho lobo do mar, com o cachorro e o mar, beleza?
E ele começa a lembrar dos seus ancestrais. Afinal, ele gosta muito do mar. De onde vem esse gosto pelo mar? Vamos conhecer. Desde pequeno foi fascinado pelo mar. Meu pai, por exemplo, morreu afogado por uma espinha de peixe. Que viagem é essa? Nossa, eu amo o mar. Meu pai morreu afogado por uma espinha de peixe. Que viagem é essa, cara? E aí ele foi até ao litoral. Chegando lá, machucou o pé, não tinha como ir para o mar trabalhar, conseguiu empregos na praia. Então, resumindo, é um velho lobo do mar que nunca foi para o mar. E o pai morreu afogado de espinho de peixe. Que loucura! Não, tem coisa pior. Ele começou a lembrar dos seus outros ancestrais. Sim, o bisavô dele, por exemplo, era um velho traficante de escravos, terrível. Esse sim trazia negros da África para cá, famosíssimo, né, o bisavô. Já o avô não era tão famoso assim. Colecionava barquinhos de madeira e assim por diante. Vendia barcos e falava muito do seu pai, o bisavô do nosso personagem. E dizia, mar só em navio negreiro. Pois bem, eu sofri fome no litoral. Afinal, vim para o litoral para navegar, mas com a perna machucada não podia navegar. Cara, consegui empregos aqui e ali, né, para me sustentar na vida da praia, vender minha arte. Casei com uma mulher rica, viúva, que tinha hálito de peixe, cara. Olha que loucura, velho. E o casamento não durou muito. Por quê? Porque ela comeu sardinhas vencidas, intoxicadas, e acabou morrendo. Ela tinha cara de tainha e fedor de lagosta. E a mulher comeu sardinha estragada e morreu. Cara, que loucura, velho. Vendo que ela deixou de prestar atenção no que estou falando, persisto. Perdoe-me, Ofélia. Não sei por que insisto em contar para você essas coisas. Mas gostaria mesmo que esse bisavô meu tivesse existido. Velho, que viagem é essa, velho? A Ofélia não respondia para ele. De repente ela latiu. Descobrimos que a Ofélia é um cachorro. E ele teve um pai que morreu com espinho de peixe, um avô que tinha uma loja de mercadinho. Ele sempre quis ir para o mar, nunca conseguiu, trabalhou na praia, né? Tudo relacionado ao mar. E o bisavô, que era o famoso marinheiro, ele sempre quis que ele existisse. Que loucura, velho! Vamos lá, flor de vidro. Pense uma... de vidro. A flor de vidro, cavalo. Pense uma flor, cara, sensível. Uma flor que se você encosta, ela quebra. Assim é o relacionamento de Heronides e Maria Alice, tá? O Heronides estava na casa dele, de repente, Maria Alice, o trem passando, cara. E olha o som do apito do trem, Maria Alice, né? Ele pensou, cara, é ela. Quando ele foi abrir a porta, ele de cara com a Maria Alice. Seu preguiçoso, né? Esqueceu do nosso passeio. E aí, cara, eu contemplei a maravilhosa. 18 anos, jovem ainda, nos amamos e curtimos, até que ela pediu uma flor azul com espinho vermelho, flor azul com espinho vermelho, flor azul com espinho vermelho. Eu odeio a flor, dei tudo que ela queria. Ela teve uma crise de choro, curtimos o momento, e de repente o lenço branco sacudido de uma janela foi a única resposta que tive. Porém os trilhos, esses seguiam para a solidão. Cara, ele estava imaginando isso, olhando para o trem? Ou ele estava vivendo isso? Não sabemos. Na volta da visão que ele estava tendo, um galho lhe cegou a vista. E assim termina o conto, Maria Alice. Então, cara, o que é a flor de vidro? É um relacionamento conturbado, uma relação amorosa traumatizada. Eu acredito que ele estava olhando aquele trem e imaginando estar com ela, com a Maria Alice. Ele viu uma janelinha ali, ó, um lenço balançando. Será que era a Maria Alice? Não. Então, loucura total. Os dragões, cara, maravilhoso, velho. Então temos aqui o soluço, né? Como é que funciona isso aqui? Temos uma vila onde começam a surgir os primeiros dragões, cara. Os dragões que apareceram na cidade sofreram com atraso nos costumes e receberam precários ensinamentos. Então, basicamente, nós temos que fazer o que com diferente com os dragões? Matá-los. Então, houve toda uma discussão, o que fazer, o que não fazer. E o nosso narrador da história é um professor que se comprometeu a ensinar o dragão como se comportar.
Os padres já queriam exorcizar, matar e assim por diante, mas ele, não, eu ensino os bons costumes, peraí. Deu padre, não, então tem que batizar esse dragão para a primeira comunhão. Ele, não, batizar não precisa, vamos ensinar os valores cristãos para que ele se integre à nossa sociedade, tá? E, cara, apenas as crianças viam os nossos dragões como seres normais. Já o padre e a população queriam exterminá-los. Eu fiz de tudo para defender os nossos dragões. Então temos aí, né, o nosso grande soluço. Pois bem, infelizmente os dragões foram morrendo, né, tendo em vista a maldade dos homens. Vou dar um exemplo de um desses casos. O dono do bar resolveu dar bebida aos dragões enquanto eles eram pequenos. Acontece que os dragões gostaram daquilo e se tornaram alcoólatras. E aí, cara, quando ficaram grandes, eles perderam a graça. Então ninguém mais dava bebida. Foi então que muitos tiveram que roubar, sei lá, fazer coisas erradas para conseguir dinheiro para comprar bebida. E aí foram sendo exterminados da vila. Olha que situação louca, que situação doideira. Sim, cara, eu tentava reeducá-los, mas não conseguia. Sobraram praticamente dois, né? O Odorico, um dragão mais velho de todos, que teve um problema seríssimo com álcool, e o pior, ele era mulherengo. Tanto, cara, que roubou a mulher de um dos moradores, cara. Uma das mulheres lá abandonou o marido para ficar com o dragão. O que aconteceu? Cara, o dragão foi assassinado, cara, por esse marido traído, gente. Sobrou apenas o João, né? O último dragão. Ele era como uma criancinha para mim. Eu cuidava dele até os dentinhos crescer. Ó, banguela. Foi então que aconteceu uma tragédia. Um dia, sem mais nem menos, João vomita fogo. Então os adolescentes curtiram muito aquilo. E aí ele começou a frequentar os lugares com os adolescentes. Não me respeitava mais. Olha, o dragão entrando na adolescência, tá ligado? Não me respeitava mais. Até que um dia o circo apareceu e o levou embora. Cara, que doideira é essa, velho? Os dragões representam o desconhecido, o diferente. O professor tentou a pedagogia da assimilação. Se você é diferente, você precisa fazer parte do sistema. Você precisa ser mantido no sistema. Se não for mantido no sistema, se você lotear contra o sistema, você deve ser o quê? Morto. Aí é a pedagogia do opressor. Quem que é o verdadeiro monstro dessa história? Os dragões? Não. É o homem. Estamos terminando, vai. Teleco Coelhinho, velho. Essa história é loucura, é muito massa. Gente, eis que eu estava de boas vendo o mar. Tragédia. Quando de repente surge um ser, uma criança talvez, atrás de mim e disse: moço, me dá um cigarro. Uma voz de criança, ele olhou para lá e falou: se ligue, não vou te dar nada, tia, suma daqui. Mas quando eu olhei para trás, não era uma criança. Era um coelho, cara, que estava pedindo um cigarro, velho. Um coelho falante. E esse coelho pediu um cigarro de um jeitinho tão lindo. Fuma, folha de bananeira. Fumada boa, só de brincadeira. Que isso, cara? Você não quer me dar o cigarro porque não tem, né, moço? Porque senão você me dava. Eu achei tão bonitinho esse coelhinho e falei assim: coelhinho, quer morar lá em casa? O coelhinho aceitou. Mas o coelhinho falou assim: ó, você tá me levando pra tua casa, beleza? Mas não é porque eu sou um coelho, porque eu gosto de ser versátil. Como assim? Sabe o Mutano dos Quarteto Fantástico? Não, dos Jovens Titãs? Então, o coelho se transformou numa girafa, num leão, num dinossauro, sei lá o quê. Ele falou: eu posso me transformar em quem eu quiser. Então, você não vai me levar pra casa pra comer, né? Ó, que estranha história. Não, sossegado, pode ficar tranquilo. E aí ele levou para casa, fizeram uma bela amizade, até que um dia o nosso coelhinho Teleco se transforma em um canguru e aparece ao lado de uma mulher, a Teresa. Né? E ele disse que a partir de hoje o nome dele não é mais Teleco, ele virou um homem. E agora ele tem a Teresa, a nossa Teresa. E que história é essa, cara? Acontece que o nosso narrador, o colecionador de selos, se apaixonou pela Teresa. E ele, enquanto eu tinha um animal de estimação, beleza, mas agora esse meu animal de estimação virou, entre aspas, um homem que tá com uma mina que eu curto, tá ligado? Vivendo no bem bom na minha casa, enquanto eu trabalho, os caras estão fazendo amor e de boas em casa. Absurdo, absurdo.
Então, numa noite, ligamos. Ele dizia, meu nome não é Teleco, meu nome é Antônio Barbosa, né, Tereza, que eu sou um homem agora. Ele falou assim, cara, tô cansado, usa minha gilete, usa minha escova de dente, só come, fica com a mina que eu quero. Então, bateu em Barbosa e expulsou ele de casa, tá ligado? Trancou como se fosse um bicho. Pediu a Tereza em casório, tá ligado? Olha que talarico, tá ligado? A Tereza falou assim, você não é homem, o único homem que tem aqui é esse canguru, o meu Teleco, né? O meu Antônio Barbosa, né, e tal. E eu vou provar para você que ele é um homem. E foram embora. Eu fiquei muito triste mesmo, porque eu gostava da Tereza, né? Até que um dia, eu em casa, de boas, escutei um latido, um uivo de cachorro. Abri as janelas e quem é que apareceu? Um cachorro. Eu não queria animal de estimação. Foi então que o cachorro disse para mim que ele não era um cachorro, ele era o próprio Teleco, mas que estava muito triste. E eu preocupado com o Teleco, disse o quê? Cadê a Tereza? Olha que jaguarão, velho. Cadê a Tereza? Ele falou assim, cara, a Tereza me abandonou, velho. Tô na bad. Então ele começou a chorar e se transformar em vários tipos de bicho. E, cara, chorar, uma situação de sofrimento, angústia, magia. E aí, cara, eu fiquei velando por ele a noite inteira, enquanto ele se transformava em muitos animais. Foi então que eu acordei de madrugada, né, e tal, com o Teleco no meu colo. Ele havia se transformado numa criança encardida, sem dentes. Ele conseguiu se transformar num homem, apesar de não ser um homem, ser uma criança encardida sem dentes. E morta. E assim termina o conto do Teleco, o coelhinho. Cara, que doideira é essa, velho? Estamos terminando, vai. É difícil, cara. Esse conto é um pouco mais extenso, ele é dividido em 10 partes. É um conto dividido em 10 partes. Tem epígrafe bíblica e tal. E tem toda a pegada da Torre de Babel, vocês estão ligados, né? Torre de Babel, construir a torre, depois confusão de línguas e assim por diante, tá? Então começa com uma lenda e termina com os discursos, tá? Pois bem, mais de 100 anos foram necessários para terminar as fundações desse edifício. Cara, pense 100 anos construindo só o alicerce, a fundação, a base, aquilo que nem aparece. Você imagina o tamanho do edifício, né, cara? Depois de cumprir essa etapa, a próxima etapa seria construir esse edifício em cima dessas fundações com ilimitado número de andares. Para esse serviço tão difícil, contrataram um advogado, um engenheiro recém-formado. Pô, peraí, vamos devagar. Construir o maior edifício do mundo, sem limites de altura. Eu vou contratar um piá que acabou de sair da universidade. Sim, João Gaspar é o nome dele. E aí o conselho chama João Gaspar e fala assim, João Gaspar, você vai construir esse edifício, mas não se anime, você não vai terminá-lo. Você morrerá bem antes disso. Que loucura, cara! E mais, quando você chegar no andar do 800, no 500º andar, você cumpriu tua função e aí você vai morrer. Cara, que doideira é essa, velho? Que loucura é essa? Pois bem, começaram-se a construção. João Gaspar já fez tabelas, cronogramas, cara, boletins informativos, e a cada 50 andares construídos, ele fazia um evento, uma festa, para animar os trabalhadores, com seguros e assim por diante, e brindes e festa e tal. E, cara, assim foi construindo, até que chegou ao famosíssimo 500º pavimento. Aquele que diziam que ele não seria capaz de concluir, né? Então ele fez uma festa de arromba para comemorar essa construção. Deu ruim? Claro que deu, cara. Nessa festa rolou uma briga, né? Uma confusão de línguas. Torre de Babel. E aí acertaram uma cadeirada nele, ele foi pro hospital. Quase morreu, cara. Ele quase morreu. Depois disso, ele se trancou em casa, ficou na bed, até que alguns operários foram visitá-lo, falaram assim, a gente precisa de você na obra e tal, beleza. Ele falou, mas você está continuando trabalhando? Estamos esperando você lá para comandar a gente e tal. E aí ele volta, cara, volta mais animado para construir mais e mais andares. Foi então que ele começou a chegar à consciência do tipo, cara, primeiro ele ficou, né, se achando, pô, não chegava? Cheguei, tá ligado? Então eu vou jogar na cara do conselho que lenda é essa que não ia conseguir chegar. E eu cheguei.
E mais, por que nós estamos construindo isso aqui? Para que nós estamos trabalhando e construindo uma coisa que não tem valor algum, não tem fundamento algum? Foi então que ele foi falar com o conselho e, pasmem, todos os membros do conselho haviam morrido, desaparecido. Por quê, moçada? Peraí, mas o dono da construção sumiu? Sim, o conselho responsável, depois que a lenda não funcionou, vamos dizer assim, do 500º andar, o conselho se dissolveu e não tinha mais líder, não tinha mais ninguém. Então, o que aconteceu? Ele foi até a construção e falou assim para os operários: vamos parar a construção. O conselho que nos contratou desapareceu, ninguém vai pagar nosso salário, não tem o porquê de continuar trabalhando. Os operários ouviram e não deram atenção. E continuaram a trabalhar, mesmo de graça. Nos finais de semana, foram surgindo voluntários para trabalhar naquilo sem fim. E ele começou a discursar e falar para as pessoas pararem de trabalhar, para construir algo que eles não vão levar para outra vida. Vocês estão se matando para construir uma torre de Babel na tua vida, e quando você morrer, você não vai levar nada, não faz sentido se matar e trabalhar para construir isso aqui. Mas eles não escutavam e continuavam a trabalhar. Numa torre sem princípio de fins e anos, nunca vai terminar, e você não vai levar nada ao ir embora. Em uma sociedade burocratizada e mecanizada, perde-se a capacidade de estranhar o absurdo. A gente nunca estranha que a gente se mata de trabalhar e nunca vai ver nada. A gente nunca estranha que a gente estuda, trabalha, não aproveita a vida e pensa que não aproveitar é viver. E aí você questiona e não acha estranho essa tua não vida, tá ligado? Último conto, o lodo, dessa primeira parte, são 33. O lodo, pense em algo sujo, imundo, terrível, é esse conto, beleza? Perceba, eu coloquei aquela imagem daquele filme que o cara tem várias personalidades, né? Então, cara, é fragmentado, né? Então, são várias consciências numa pessoa só. Pois bem, eu, lamentava ter aceitado o conselho de procurar a clínica do Dr. Pink. Então, temos o personagem, o nosso narrador, que é mulherengo, safado, cachorro, pegava a mulher do chefe dele, terrível, e ele contratou um psicólogo, um psiquiatra e tal, o Dr. Pink. Esse Dr. Pink começou a dar conselhos para ele: você tem que acertar a tua vida, não é isso, tá certo, blá blá blá, chururu. E aí ele falou assim: cara, eu não quero um padre, velho, eu não quero isso aqui. E aí ele foi embora, não quis mais saber da consulta. Pois bem, o Pink começou a ligar para ele, dizer: tô te esperando hoje para a nossa próxima sessão. Ele falou assim: não estou devendo nada. Resumindo, o Pink cobrava futuras consultas, ele não queria mais ir para as consultas, a secretária ligava para ele, às vezes até o Pink ligava para ele, dizendo que ele precisava se tratar, iam no trabalho dele para dizer que a consulta foi remarcada para hoje, porque ontem ele não foi, e ele não aguentava mais aquilo. Ele falou assim: cara, arranja outra coisa, velho. Eu quero catar a mulherada, eu quero curtir a mulherada, eu não quero nem saber de ir lá para você me dar lição de moral. E aí, Galateu não queria nem saber desse tal de Pink, né? E o Pink falou: cara, a tua consciência é puro lodo, é preciso extirpar, tirar isso de você. Eu preciso que você faça uma regressão na tua infância, ou melhor, na tua adolescência. Ele: não, cara, eu não quero nada disso, eu quero curtir a vida e tudo mais. Pois bem, um dia, cara, ele foi dormir e acordou com um buraco, uma mancha de sangue na roupa. Quando ele viu, ele tinha um buraco no peito. Ele não sabia o que era aquilo. Então ele até pensou em ir para o médico, mas ele lembrou daquele Pink, ele falou assim: cara, não aguento mais, quem vai me ligar. Eu vou tomar os medicamentos aqui, acabou, não quero saber, tá? Esqueça. Tomou os medicamentos, foi trabalhar e assim por diante, mas estava se sentindo mal, cansado, mas nem saiu com a mulher do chefe. Voltou para casa, dormiu e no outro dia acordou com uma outra ferida no lado de cá. E não conseguia mais levantar da cama. Enquanto isso, o Pink ligando para ele, mandando cartas, indo na casa dele. Cara, não conseguia mais ter sossego, velho. Ele estava literalmente definhando, morrendo. Esse cara insistindo, E aí chegou uma carta do advogado dele, dizendo assim: olha, você deve tantos R$1.000 lá, cruzeiro, sei lá quanto de dinheiro.
e você vai ter que vender tua própria casa para pagar o Dr. Pink. E ele não tinha dinheiro mais para advogado, estava devendo tudo, não tinha mais forças para levantar, não aguentava mais aquilo, cara. Passava-se um mês e continuava acamado. Foi então que aí, ao seu encontro, surgiu o Pink, ligou para ele e falou assim, cara, eu nem vou te cobrar os tantos R$1.000 que você me deve. Só venha pra gente fazer o tratamento. Ele, não, cara, não quero saber, não quero saber. De repente, na sua porta chega quem? A irmã do nosso narrador. A irmã chega, cara. A irmã que fazia muito tempo que ele não via, junto com uma criança deficiente, torta e feia e sei lá o que. Surgiram os dois, cara, na porta. E aí, o que você deseja? Vim cuidar de você. Ele, não quero ninguém, não quero ninguém, me chama um médico e tal. Ele, não. Ela mandou a enfermeira que estava cuidando dele embora e disse que ia cuidar dele. Engano. Aquilo se tornou uma prisão, cara. Ele estava preso no próprio quarto, não conseguia sair. Um dia ele se arrastou da cama, tentou fugir do quarto, da casa, não conseguia, ele não tinha contato com o mundo, cara. Ele estava desesperado e aquela mulher sempre encarando ele, aquela criança com uma chave no pescoço, olhando para ele. E, cara, que loucura aquilo, velho. Foi então, um quarto de hora depois daquele desespero, apareceu quem no quarto? O próprio Pink. Abriu o pijama de Galateu e com o bisturi, junto com a Epsilia, não sei o nome dela. A Epsila, que é a irmã dele, o Pink e a irmã caíram sobre o corpo do nosso Galateu.